Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exodus. Meu nome é Paulo Walt Disney Leomil e aqui comigo em loco. Cada dia tá pior. Tá piorando, cara. Acho que ele não pensa. Antes você chega na hora, aí sai também pra um cara. Sai na hora. Eu sai também na não hora. penso, então. É o Grand Moff Tarkin. Não, é o Humberto mesmo. E com o nosso link direto lá da terra de Walt Disney. Aqui é o Vitor X, galera. Legal. E a gente, especialmente, nós temos aqui um convidado de honra, o Brenda Wigol, que sabe tudo sobre Disney, Orlando, pra estar aqui junto com a gente. Então seja muito bem-vindo, viu, Brenda? Obrigado, Paulo. Obrigado, turma. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Joia. Legal. Gente, o episódio de hoje é um episódio especial. Quem tá acompanhando o Exos sabe que a gente vai lá pra Orlando, vai encontrar finalmente com o Vitor lá. Vai ser o primeiro encontro, o Exos, né? É. Que eu nunca vi o Vitor pessoalmente, Ao vivo, né? Estamos aí há mais de 2 anos aí fazendo o episódio, né? Mas vai ser o nosso primeiro encontro em terras lá do Tio Sam lá, e a gente vai nos parques. E a gente quer fazer um episódio especial pra falar assim, você que é nerd, o que você precisa, né, se preparar para ir, você que quer ir, o que é imperdível, o que é legal de estar lá e como que você tem que tomar algumas medidas para poder ir, quais são os cuidados, né, coisas para tornar sua viagem para Orlando o mais nerd possível, né? E aí é o seguinte, essa viagem a gente já ensaiou ela outras vezes. Outras vezes. Por nós Infelizmente mesmos. não deu. Aí deu errado. Deu errado. Aí que entra a figura, né? Do Breno, Breno. que foi que auxiliou a gente aí nas passagens, nas organizações, tudo da viagem. Exato. Aí. E aí a gente começa, já queria até começar, ô Breno, primeiro se apresente, né, você apresente sobre a sua agência, e logo de cara eu quero já perguntar assim pra você, o que o nerd precisa pra começar a pensar em ir pra Orlando e pra Disney? Boa, vamos lá. Então, já começando aí a falar um pouquinho sobre nós, sobre a agência, meu nome é Breno Amorim, sou o CEO da Wigol Viagens. A gente lá tem uma pegada muito forte de viagem internacional e principalmente falando de Orlando, de Disney, Universal e todo esse universo, né? Então, respondendo a sua pergunta, Paulo, o que a gente precisa, né, de fato? Então, a gente começando lá atrás, você falou um pouquinho ali do voo, da questão dos ingressos, a gente começa muito nessa programação, né, para a gente conseguir as melhores oportunidades. E aí, falando desse universo lá em Orlando, né, principal que eu vejo o ponto é a gente fazer um planejamento correto da questão dos parques e dos ingressos, que eu acho que é a melhor imersão, né, que a gente pode ter lá. E se a gente não fizer isso com esse extremo cuidado, a gente perde muita oportunidade de ter uma experiência e deixar coisas sem fazer, deixar para trás, né? Então, num ponto de partida eu vejo como isso aí. Então, assim, a questão do voo, ele é principal. E aí tem muita questão do calendário, né? Exato. O Vitor ali, ele sabe, né, Vitor? O Spring Break, né? Dá uma pontuada nesses aí, que assim, tem algumas coisas que você tem que evitar, né? Mesmo assim, aquele negócio, eu ouvi uma vez de uma pessoa falando assim, cara, você está na Disney, mesmo que esteja um momento assim, mais em alta temporada, você até teve lá, né? Estive lá em também, julho, altíssima temporada. né? Você teve lá com o menino, com tudo, né? E, ô Vitor, traz pra gente um pouquinho o que é esses eventos que acontecem lá, que você tem meio que ficava esperto, né? Que é diferente, né? Você fala assim, aqui tem o evento carnaval. É outra história, né? O ideal é você saber das épocas de férias aqui nos Estados Unidos, né? A época que tem um turismo maior. E também ficar de olho nos feriados nacionais aqui. Por exemplo, eu já fui no parque, antes de eu vir morar aqui, no Dia do Presidente. Era um final de semana que tinha um Dia do Presidente. Aí no final de semana inteiro, tudo sempre lotado o parque. Julho, as férias aqui de verão, igual o pessoal vê muito em filme, né? Normalmente começam ali quando acaba maio ou em junho. Cada escola é um pouquinho diferente, dependendo se a escola básica, se é nível médio, high school ou faculdade. Mas, basicamente, maio, junho e julho é época de alta e coincide com calor também. Então, assim, além de pegar o parque mais cheio, temperaturas muito altas aqui em Orlando. Tem um Spring Break, na época também, no final do ano, diferente do Brasil. No Brasil, as férias escolares normalmente são maiores no final do ano. Aqui é no meio do ano, é no verão.
Mas no final do ano, os parques também são muito cheios. Dezembro, janeiro ali, porque tem feriados também escolares aqui e tem pessoal que viaja do mundo inteiro para cá para passar essas épocas, né? Que são épocas bacanas tem eventos diferentes de Natal, de Ano Novo, nos parques da Disney, da Universal. Então, acaba que os parques ficam mais cheios. E ainda tem uns eventos, você tem que entrar no site do parque ou ter alguém para te acompanhar, para olhar as coisas para você. Por exemplo, tem um dia que é o dia do Harry Potter. Eu não tô lembrando aqui a data certinha, mas aí o parque fica cheio de fãs da Universal, né? Ficam cheios de fãs de Harry Potter para poder participar dos eventos que tem lá. Normalmente atores que participaram dos filmes vão lá e eles aparecem, falam para o público um pouco, tem distribuição de algumas coisas, tem eventos, né, naquelas áreas lá de Hogwarts, no Gringotts, no banco e tudo. Então, tem que ficar de olho nessas coisas. Depende. Agora, se você quer viver essa experiência, também você tem que vir nessa época, né? Você tem que vir quando tem essas coisas também. Tem até o Halloween, que é legal também, que tem à noite, né? Então, os parques normalmente vendem o ingresso separado e tem as coisas à noite para fazer. E é esse Halloween de casa mal assombrada, eles constroem as casas mal assombradas lá, né? Usam os estúdios para poder fazer isso. Tem pessoa fantasiada lá no parque, tudo, distribuição de doce, tem um monte de coisa. Também é cheio, mas é um cheio mais controlado, não é igual no verão, lotada. Então tem que ver o que você quer fazer para escolher a data e ter a melhor experiência possível, né? Eu prefiro ir quando tá um pouco mais vazio e ir 5 vezes seguida no mesmo brinquedo, pegando o mínimo de fila possível, né? Ô, Breno, o Vitor puxou um trem legal, né? Que é os eventos, né? Você podia também falar um pouquinho pro nerd, assim, quais são os eventos que é interessante que acontece lá. Né? Ele puxou o Halloween, né? E a gente sabe que tem um Halloween que é diferente da Disney. Halloween do Harry Potter também, tem um evento bacana de Harry Potter. Tem Star Wars também, se eu não me engano. Tem Star Wars, tem no dia 4 tem uns de que maio, a gente né? vai, né? Que é o After Hours, né, que a gente já programou, né? Que você já comprou, você já garantiu os nossos ingressos, né? Que é o... Fala um pouquinho pra gente aí sobre o que é o... Então, tem essas programações diferentes, né? Vocês vão no Hollywood, né? Do After Hour de Exato, Hollywood. no After Hour de Hollywood. Pra quem não acompanha e tá entrando agora, uma das nossas maiores expectativas é o Hollywood, porque nós temos aqui um super... A gente quer ver o Humberto chorar. Especialista de Exorcist, a gente tá querendo gravar o Humberto chorando na hora que ele entrar na área ali, ver a Milena fala. Não vai. Eu tenho um controle total da força, rapaz. Vai haver um desequilíbrio na força. Vai, lá. quem vai chorar é a técnica. Vai. A técnica já falou que vai chorar. A técnica, pra quem não sabe, a técnica é a irmã do Humberto, que é minha esposa também, né? E é nossa até Não, são 3 pessoas. São 3 pessoas diferentes. 3 pessoas. Mas as 3 vão chorar. As 3 vão chorar. Né? Mas assim, isso não é ruim, não, só. Eu como discípulo de Conan, não choro, né? Mas toda vez que eu entro no parque, cara, começa a suar pelo olho, até hoje. Mesmo que já tendo ido 300 vezes. O primeiro dia sempre é mais emocionante. Independente da temperatura, né? Mas deixa o Breno contar, porque eu nunca fui lá, eu preciso saber desses trem tudo. Assim, de todos que estão aqui na mesa, o único que vai ser a primeira ida ao parque é o Humberto. Tá, mas conta um pouquinho pra gente aí, Humberto, por que desse choro aí que eles estão querendo fazer você chorar? Porque são ruins, querem me humilhar, entendeu? Não, porque assim, o Humberto ele conhece tudo do universo Star Wars. Tudo, do universo expandido. Tudo não, eu conheço mais do que eles. Aí isso já cria uma referência, né? Comparado com eles e com os meus cachorros, eu sou o especialista. Ele é o maior especialista Star Wars nessa mesa. Legal. Talvez, porque agora chegou ele, né? Não, quem sou eu com essa referência toda? Cara, mas falando de Star Wars, assim, é uma experiência magnífica, assim, incrível. Né, eu conheço a saga, né, os filmes, mas não sou um expert igual o Humberto, né, igual vocês aqui. E, cara, o que proporciona aquelas atrações ali, a percepção que a gente tem, parece que você está imerso mesmo dentro daquele universo deles, né? Inclusive, o meu pititinho, que quando foi com a gente ano passado, ele tinha 6 anos. Cara, hoje ele tá com fantasia, a festa dele é Darth Vader e... Eu tenho certeza que vai ser incrível, cara. É assim que começa. Explica lá o que é o After Hours, que ele começou a falar, não deixou ninguém falar, ele não falou, ninguém falou. O que é o After Hours que a gente vai? A gente tem ali as atrações de parque propriamente, né, que acontecem todos os dias, a gente adquire os ingressos, vai nas atrações, e existem
esses episódios, essas festas depois do horário de fechamento do parque, né? Então, cada um dos parques ali possui um tipo de atração, um tipo de programação, e esse After Hours é o que vocês compraram do Hollywood, né? Que vocês vão lá e vão ter essa experiência pós-fechamento do parque, e ali vai acontecer à noite, certo? E qual que é a grande diferença, além de estar à noite? Então, cara, Você não enxerga o Darth Vader no escuro. É só luzinha, né? Ele só vai acender o sabre de luz e você corre. É igual o final do Rogue Deixa One. eu interromper vocês um pouquinho aí. Eu que já fui eu fui no Halloween Horror Nights mais de uma vez, sabe? E eu gosto bastante. Além dos parques se prepararem para receber as pessoas à noite, as atrações são diferentes, as pessoas estão lá trabalhando, são diferentes, tudo. E nos brinquedos, à noite é uma outra sensação, é uma outra experiência. Então, assim, por exemplo, você vai num brinquedo, num parque, que tem uma montanha-russa funcionando à noite, é outra história, entendeu? Então, assim, vale a pena, pra mim, vale a pena só pela experiência diferente, entendeu? Dos brinquedos que tem. Sem contar os eventos, né, as coisas que fazem. Às vezes tem apresentação musical, tem show de fogos, eles fazem um negócio bacana, cada parque tem a sua programação, né? Mas pra mim a questão é a experiência que é diferente. Entendeu? Você ir no parque de dia e você ir no parque no After Hours é outra história. Isso é verdade. E é outro ingresso, né? Outro ingresso. Você tem que saber quais que tem, onde que tem, os eventos que tem. Isso muda ao longo do ano, não é isso? Exato. E aí, nem todas as plataformas e nem todos os locais de venda possuem a disponibilidade do After Hours. Uhum. Então, assim, o ingresso propriamente de parque ele é mais tranquilo da gente conseguir, é mais fácil do pessoal achar. Esse outro já é um pouco mais restrito. Na verdade, não é que ele é restrito, ele é mais difícil um pouco de achar. Né? E ele é mais limitado, né? Mais limitado. Já tem uma quantidade... Você vai pegar um parque mais vazio, independente, né? Da época, né? E ele também tem algumas vantagens, né? O nosso, se eu não me engano, aí você me corrige se estiver errado, a gente tem pipoca, sorvete e refrigerante liberado. Tem alguns que vêm com esses bônus aí, que foi mais ou menos aquele outro que eu te expliquei lá que a gente estava conversando essa semana, do ingresso de vocês, do Busch Gardens, né? Isso. Que acabou que tinha refeição também. Então, o After Hours de vocês, alguns deles vai vir com esses bônus, com essas nuances, né, melhores ali como experiência de vocês. Tá. E só para deixar o Humberto com um pouco mais de água na boca, me conta ali, pro nerd, vamos falar de Hollywood, assim, o que é imperdível pro nerd ali em Hollywood, ali, umas atrações, assim, falar, pô, essa aqui... Ainda mais você que acabou de vir, né? Você tava lá há pouco tempo, né? Tive lá tem um ano, fui em julho do ano passado. Cara, Star Wars é imperdível. Óbvio. Imperdível. A Haunted Mansion também, que é muito legal. Eu acho muito bacana. E a que era até ano passado, era da banda... Aerosmith agora mudou o tema e tal, mas... agora vai ser Muppet. Eu não sei se já mudou. Eu não sei como é que tá. Eu acho que ainda não mudou, mas vai ser tema Muppet, desse ponto de vista, assim, da ambientação e tal, mas é uma atração fantástica também. Não me engano se a notícia está certa. Porque tem uma atração dos Muppets bem antiga, né, até legalzinho, mas ela está fechada porque vai ser a área dos Monstros S.A. que vai ser construída lá. E aí os Muppets vão pro Aerosmith. Então vai ser a mesma coisa, só vai mudar aquele inicial lá que você entra como se estivesse no estúdio, vê lá o Aerosmith, né? Exato. E não deve ter as músicas do Aerosmith exato. Né, deve mudar esse contexto, né, de ambientação. Mas é imperdível também. Isso é legal. Cara, esse negócio de mudar as atrações é legal, né? Porque vai renovando e tudo. Mas de outro lado, dá uma dó quando acaba uma atração assim e você não foi, ou você já foi e você quer voltar e não pode mais, cara, sabe uma atração que quando eu fui, fiquei chateado que não tinha mais no parque da Universal, que era do tubarão. Você é um bobo, né, velho? Por isso que você ficou chateado. Ele tem fobia de tubarão. É um bocó, né, velho? Você nem ligou, né, Vitor? Ia fazer tá fazendo gracinha aí, ó. Cheio de gracinha. Mas é verdade, eu queria mesmo. Não era sacaneando muito você, tem um tubarão lá, gigante lá. Tem, que a gente tira foto. Eu fui na Disney do outro lado, lá
da outra costa. Califórnia. É que tem lá na Anaheim, Zé Trovão, lá, na cidade de Anaheim. Aí tem Anaheim. Chama Anaheim mesmo a cidade. Eu sei, Anaheim, Zé Trovão. Anaheim, Zé Trovão? Não, né? Cara, é impossível não é fazer associação. É de associação. velho, cara. É muita testada de velho isso. Eu sou mais velho que isso. Bem mais velho que isso. Mas eu tenho saudade do Parque Universal. E lá tem o negócio do tubarão. Que você anda no barquinho. Lá tem, eu tô ligado. Sai o tubarão da água. E é tipo assim, aí ninguém assusta. Porque você tá vendo, né, na fila o cara passar, o tubarão sai dali. Então todo mundo sabe onde é que vai sair o tubarão. Eu tô fora. Eu tô fora. Eu tenho saudade, na Universal, eu tenho saudade que tinha uma apresentação do Terminator. Né? Era um teatro misturado com efeitos especiais. Fui. Lá do outro lado tinha também, lá na Anaheim Zé Trovão. Tinha do Terminator. Agora é Jason Bourne, né? É uma coisa sobre dublê, sobre stunts lá. E tinha Twister, né? O Twister era divertido, né? Do Tornado. Tinha Twister eu fui. Agora, talvez eles voltem com um filme novo agora. Mas era a primeira vez que você vai, é legal como que eles fazem os efeitos especiais ali dentro da atração, sabe? É bem divertido. Eu vou citar um poeta, um grande poeta, poeteiro brasileiro, Neymar. Saudade daquilo que a gente não teve. Saudade daquilo que a gente não viveu. Isso também, mesmo porcaria. O hotel de Star Wars, que foi criado, que custava uma fortuna, eu não fui... E fechou. E não vai mais. E nunca mais irei. Cara, esse negócio é tão interessante da percepção da gente realmente aproveitar, né, aquela oportunidade e a importância de não deixar nada para trás, que a minha esposa ela é muito fã da Aerosmith. Uhum. E ano passado a gente esteve lá e ela estava muito cansada, com o menino no colo. Ela falou, não, deixa, eu vou mais tarde. Acabou que mais tarde ela não foi, o dia acabou, a gente veio embora. E aí a gente vindo embora comentando sobre isso. E ela, não, quando a gente voltar lá eu vou. Falei, agora não vai mais, né? Acabou. Agora não vai mais. De certa forma eu não liguei muito não, porque o hotel era caro pra diabo, né? Era coisa de $7 mil se você ficasse lá caro. 3, 4 dias. Era uma das questões por que fechou, né? Porque era tão caro que as pessoas não ficavam. O americano era prêmio. O americano reclamava do preço. E lá era imersão plena, né? Você ficava num hotel. Era caro por causa disso, né? A ideia era como se você estivesse no universo Star Wars mesmo. Você ficava, a partir do momento que você entrava ali, você estava dentro de uma nave. Aí as janelas faziam a alusão a você estar num cruzador espacial. Aí você tinha as cantinas, que eram igual as cantinas. Todo mundo fantasiado o tempo inteiro. Era muito caro. Os lugares que você passava não tinha guarda-corpo, né? Aí você cai, tem uns... Que Star Wars tem isso. Você vai nos filmes lá, tem a cena da Estrela da Morte, tá lá num precipício, mexendo no negócio, mas não tem guarda-corpo nenhum. Na década de 70 não tinha isso. Não tinha. Esse trem de segurança era... Só veio depois. Só veio depois. E aí, me fala uma coisa assim. Além do óbvio, né, assim, o cara que gosta de herói vai gostar de ver... Por exemplo, a montanha-russa lá dos Guardiões da Galáxia, porque viu o filme. Você falou Só que isso não é em Orlando. Ok, mas eu não sei, nunca fui lá. Orlando, sim, no Epcot. No Epcot. Do Epcot. Eu tô pensando nos parques da Universal. Quando a gente tá... O nosso episódio chamou um nerd na Disney, mas é um nerd em Orlando, né? Um nerd porque uma coisa que eu queria até puxar aqui, e aí Breno e Vitor acho que vão conseguir pontuar melhor, porque assim, tem muito mais coisa do que só parque, né? Isso que Orlando, eu ia chegar nisso. Além de passear nos parques e ver, por exemplo, eu quero ir em Star Wars. Eu só quero ir em Star Wars. Eu não olhei mais nada que tem lá. Porque, a sua viagem é Star Wars. Aí fica assim, não, porque você tem que olhar, não sei o quê. Não, tem uma montanha-russa, não é Star Wars. Então, assim, não é mamãe. Eu não quero não quero saber do resto. O que mais tem para fazer em Orlando? Existem pessoas que vão e querem passear na cidade também, ou as pessoas simplesmente vão lá, chegam lá na sua agência e falam assim, eu quero viajar para cá, eu não quero ver mais nada, eu quero ficar no hotel da Disney, no hotel da atração, e fica lá. Existem coisas na cidade. Inclusive é legal também você pontuar a questão de programação, né? Para poder fazer essas outras coisas, né? Que era onde eu ia chegar. Eu sei onde é que você quer chegar, eu já tô lá na frente. Eu quero chegar no Galaxy Edge. Só. Então, cara, tem sim outras atrações. Na verdade, geralmente quando o pessoal procura a gente lá para fazer Orlando, né? A gente monta... Obviamente, o parque é sempre a principal atração, né? O desejo de todo mundo.
mas a gente monta ali um roteiro mais amplo, né? Então tem a questão da NASA, que é fantástico também, eu acho que vale muito a visita. E Orlando, além disso tudo, é o paraíso das compras, né? De todo mundo que vai. Então, a gente costuma também separar partes do roteiro aí para o pessoal fazer isso. Tem muita gente que quer conhecer Miami, quer ir para praia. E aí tem gente que vai para Tampa também. Vocês vão dar um pulinho lá para conhecer a percepção de parque também. Então, dá para fazer isso tudo além das atrações de parque, né? Da Universal, da Disney. Aí a galera vai para gastar dinheiro para comprar. Cara, eu fui ano passado, eu falei com a minha esposa o seguinte, falei, olha, nós não vamos comprar nada. E voltamos com 3 malas de lá, então não tem jeito. Isso é um perigo, cara. Eu li um artigo, muito perigoso. Isso tem uns anos já, deve ter uns 10 anos, falando que cada brasileiro que viaja para Orlando gasta em média, cada pessoa gasta em média $6 mil lá de compras. Não estou falando de parque, de hotel, né? Provavelmente tem uns gastando uns 12 mil aí para compensar pelos outros, mas a média seria essa. Eu não sei se mudou, porque essa estatística eu li, isso aí já tem um tempo já, né? Então eu não sei se aumentou, se diminuiu, né? O que está acontecendo com isso aí. Eu faço sacanagem com o Humberto, né, Vitor? Que tudo que eu vejo lá de Star Wars que tá lá, eu mando pra ele. Eu falo, puta merda, vou ficar pobre nesse lugar. Porque... Vou dever até a alma. Ainda bem que a Aline vai junto com ele, a razão vai junto com ele. Não, bem que a Aline ele não vai quebrar. O problema é se ele ficar sem a Aline em algum momento. Em algum momento eu vou acabar ficando sem a Aline. Aí eu tenho que Ele já tá planejando a fuga dele da Aline pra poder fazer essa coisa. A Aline, se ela for separada do Humberto, ela fala, me dá os cartões, me dá o dinheiro, me dá o celular, me dá tudo. Não, cara, a gente viajou foi a única Comic Con fora, né? A grande Comic Con que eu fui foi em Nova York. A gente ia fazer uma viagem com a minha esposa que queria levar a tia dela para conhecer Nova York. Aí a gente foi. Aí chegando lá, eu falei assim, vamos olhar, porque tem sempre show, né? Bacana. Nova York tem muito show de música. Aí eu tava olhando onde comprar os ingressos, aí tinha um show, cara, tinha um monte de show que ia acontecer. Ou antes de eu chegar ou depois, de bandas que eu gostaria de ir. Aí de repente apareceu lá New York Comic Con. Falei, caramba, exatamente no período que eu tava lá. E assim, a gente ia viajar para Nova York, a gente já tinha ido, já fui com a minha esposa, a gente ia fazer um monte de atração de turista do básico, né? Você vai subir, você vai no Central Park, você vai ver vai subir nos prédios lá para ver os rooftops, não sei o que, tudo a mesma. Eu já tinha ido várias delas. Aí, New York Comic Con. Aí Vitor, bora, Vitor. Aí ele arrumou um jeito, arrumou um voo lá e foi lá e a gente foi até a feira. Só que eu não tava planejado de ir em feira nenhuma, né? Eu não tinha absolutamente nada para gastar, e nada para gastar. Todos os cartões eram da Aline, tudo. Aí ela me entregou um cartão, falou assim, aqui tem uma merreca e você pode gastar mesado. O que está aqui. Eu disse assim, todo o nosso dólar tava com ela. Então assim, isso aqui é só um pouquinho. Aí chegou, o Vitor viu o sofrimento que foi, cara. Só que dessa vez, Vitor, eu não tô com o mesmo erro. Eu tô com cartões meus, com pouco dinheiro, mas meus. Eu não sei se isso não seria um erro, mas tudo bem. mas você saiu com uma revistinha lá importante, Eu né? saí com a Star Wars número 1, a revistinha Star Wars número 1, que saiu em 77, uma edição de assinante. Tá saindo esse ano, Humberto, uma facsímile dela, vai sair em junho. Eu já pedi lá pra você, que aí essa você pode abrir, folhear e tudo, e a outra pode ficar guardadinha. A minha tá guardada. Eu comprei. Tá lá. Ela tem uma avaliação, uma certificação que o americano, eles fazem isso aqui, é muito legal. Você vai comprar abrir coisa antiga, ali, perde a certificação. Ela tem a certificação. Tem uns que vem com, inclusive, vem até igual aquelas caixinhas antigas de CD para os caras não roubar na loja americana. A minha é só um plástico que você pode abrir e tirar. E aí tem a classificação de conservação, né? A, B, C. E aí o cara colocou ela dentro de uma sacolinha e do jeito que ela está na sacolinha, ela está até hoje. Eu já abri ela assim uma vez, continua aqui. Deu só uma respiradinha, Mas aí porque dependendo, você abrir e tal e tudo, pode desvalorizar. E aqui o mercado dessas coisas é muito forte, né? Vale o dinheiro mesmo. Essa revista ela não foi tão cara. A gente tinha muitos expositores lá. E aí a gente buscando, o Vitor estava buscando umas revistinhas do Conan, a gente achou umas com uns preços interessantes e tal. Tinha umas reproduções de revistas, reedições de revista número 1, ou tipo a revista número 1 que saiu, que não era número 1, mas a primeira que saiu é a Supergirl. Ela foi reeditada um tempo depois. Só que esse um tempo depois,
ainda era tipo década de 70. Ela já era uma revista antiga por si só. E que não eram caras. E aí, tipo, eu achei essa revistinha várias vezes, com preços muito altos, e a que eu comprei não era, foi $50. Ela hoje o dólar tá R$5.000, então ela tem uma significância, né? Então coloca mais dinheiro no seu cartão. Mas aí uma coisa que a gente tem uma facilidade de ter o Vitor, que é um residente lá, que conhece lá, é um nerd que está lá, e ele inclusive já colocou lá uns roteiros extra-parque para visitar aquelas lojas de quadrinho de colecionismo fora do parque. Então ele já tem. Se você precisar de dica, ele sair. Legal. Você chegar lá, ele é o cara que conhece as coisas. Inclusive, tem umas que ele não foi, porque ele sabe que se ele for, ele vai se lascar. Porque ele tá aguardando para ir com a gente, para ele se lascar todo mundo junto. Exatamente. Mas o que eu ia completar na sua fala é isso, Breno, que tipo assim, por exemplo, se você gosta de quadrinho, livro, filme, aqui todo ano em março, a data muda um pouquinho, mas é sempre em março. Tem a MegaCon de Orlando, que é a convenção de quadrinhos que mais cresce em número de visitantes no mundo. Então, assim, a gente sabe que primeiro lugar é San Diego, segundo lugar Nova York, e a MegaCon em Orlando, ela está em terceiro lugar. Mas eles preveem que ela vai passar ali, pelo menos o segundo lugar ela vai chegar, porque ela está crescendo muito. O centro de convenções onde é feito esse evento, ele é gigantesco. E tem espaço ainda para crescer muito, são vários pavilhões e tudo. Você até tem de um lado a rua e do outro, você atravessa por aquelas pontes assim de vidro. Igual o Hulk quebrou no filme dele, você lembra lá do Edward Norton antigo? Pois é, tem as ruas atravessando assim por cima, as passarelas. Então tem esses eventos que você pode programar para vir cá nessas épocas e pegar essas coisas também. Em termos de colecionáveis, né, igual o Humberto tá falando, tem uma loja que chama Acme Superstore, que ela fica pro norte de Orlando, ela não é longe, é tipo 40 minutos do parque. E a propaganda dela é que ela é a loja com o maior número de itens colecionáveis do mundo, mais de 1 milhão de itens em estoque. É igual um supermercado, tem carrinho de compra lá para você poder andar entre as fileiras lá e escolher. E aí não é só quadrinho, é boneco colecionável, é brinquedo antigo, é uma série de coisas. Tudo que você pensar de colecionável de mundo nerd tem lá, entendeu? E tem muitas lojas famosas lá, né? Tem uma que chama Coliseu dos Games, que é muito famosa. Tem várias lojas assim. Então, se você gosta disso, eu aconselho vocês a dar uma pesquisada, né? Ou arrumar alguém que tenha a manha para poder ajudar a fazer o roteiro de viagens aí. Agora, uma coisa que o Breno falou que é super importante é o seguinte: se você quer ir no parque, independente se você seja nerd ou não, mas dá uma olhada no que tem em cada parque, o que você quer fazer, o que é a sua prioridade, porque os parques são muito grandes. Pode acontecer, igual aconteceu com a esposa dele, tinha uma atração que eu queria ir, aí você tem um dia só para ir naquele parque, aí na hora que você vê, tava fechando o parque, você não chegou nela. Aconteceu isso comigo no Epcot Center, quando eu vim aqui pela primeira vez, antes de morar e tudo, a passeio. Então, lá na época tinha você ganhava um passaporte de brinquedo, né, que você comprava. Aí cada pavilhão de cada país, né, que o Epcot Center ele tem uma homenagem a vários países diferentes, cada pavilhão com atração diferente, você carimbava como se você estivesse fazendo uma viagem ao redor do mundo, né? E aí meus meninos eram pequenos na época, e eles queriam todos os carimbos. Os 2 últimos pavilhões, se não me engano, Canadá e o outro lá, da ordem que eu tava fazendo, eu tive que sair correndo em 20 minutos e ir lá só pegar o carimbo dos 2 para o mesmo tempo, mas eu não vi a atração nessa época, porque não deu tempo. Então, escolhe, vê quanto tempo, né, de fila que tem mais ou menos. Cada parque tem as suas principais atrações, as coisas que são mais, né, que o pessoal gosta mais, que dá um pouco mais de fila. E vê o que você gosta, o que você quer conhecer. Porque, por exemplo, no Magic Kingdom tem umas coisas lá que não são atrações assim super tecnológicas, não são, mas são muito interessantes de ver. Por exemplo, Piratas do Caribe. Eu acho super bacana, não canso de ir. Aquele Small World é legal também. Não. Entendeu? Então, assim. Small World, não. Isso é armadilha. Legal, isso é armadilha. Isso é armadilha. Você foi no Small Small lembra World do com seu South menino? Park lá, Não. os caras cantando do South Park. Não. Mini Mundo. Não caia nessa armadilha. Tem gramado Não Mini Mundo. Não caia. Me ajuda. Eu acho, cara. Uma atração da Universo que é velhaça.
mas que eu acho que pelo menos o pessoal mais velho vai gostar muito de ver, porque tem memória afetiva, é do ET, por exemplo. Ah, do ET. Entendeu? Eu gostei do ET, o Nunca tem ambiente da fila lá, fila. velho. Não, claro, nunca ninguém tem. quer ver. Mas o ambiente, o ambiente de caminhar na fila é muito legal, sabe? Normalmente todas as filas de todos os brinquedos, elas são, não vou dizer interativas, mas elas têm coisas para você distrair ali. É. Então, a sua primeira visita, por mais que você pegue fila, você acaba que durante a fila você se distrai, você vê coisa bonita, você interage com alguma coisa. Então, é legal. Você vai imergindo naquele ambiente. E essa parte que o Vitor tá falando aí sobre a programação, sobre a experiência que você quer ter, ela é muito importante, cara. Porque, assim, cada parque tem a sua particularidade, né? Então, falando de Universal, eles têm lá, por exemplo, se a pessoa quiser comprar um fura-fila, que é um fura-fila de fato, né? Você compra o acesso, chega ali, não enfrenta a fila, Fast Pass e vai entrando. É importante o Net saber. O da Disney já é um pouquinho diferente, né? Tem o Lightning Lane, tem o Multipass, o Single Pass. Então, nem todas as atrações dos parques da Disney estão no Multipass, né? Então, às vezes a pessoa compra, vou Da comprar... Universal também não. Normalmente os lançamentos, né, os brinquedos novos as mais não entram no concorridas Fast não Pass. entram. Então, assim, essa questão do planejamento, da experiência que você quer ter, daquilo que quer viver, ela é muito importante, porque acontece igual aconteceu com a minha esposa. Chegou no final, não foi na atração, o planejamento não... Né? Na verdade, o planejamento foi até legal, porque eu fui na atração, tava dando tempo, mas ela tava com o neném no colo, o neném dormiu e não deu pra ir. Né? Então, foi um caso mais atípico. Mas foi uma coisa que ela não conseguiu ver e que queria muito viver. Né? E às vezes fica aquela pontinha lá no final, né? De ir embora do parque, puxa vida, não foi naquela. E me fala uma coisa, Breno. E falando de planejamento, esse tanto de coisa que tem, de peculiaridades, né? Se você for olhar na internet, tem alguém explicando, mas tem uma enxurrada de coisa. Às vezes você vai procurar e fica soterrado de informação que você não consegue organizar. Qual que é... E aí onde que entra o papel e a importância da agência? Para quem quer fazer uma viagem. A pessoa, por que procurar uma agência para fazer isso? Tá. Humberto, antes de responder, outra coisa que é interessante a agência olhar também é, por exemplo, quem é fã de esporte, nerd de esporte ou o cara que gosta de esporte, você ir num jogo do Orlando Magic. Cara, se for a temporada do basquete, é uma experiência muito legal. O jogo é um show à parte, tem um show do intervalo, tem um monte de brincadeira, tem um telão lá com a câmera do beijo, ou te identificando as pessoas com algum personagem famoso, entendeu? De brincadeira. Então, assim, para quem gosta de esporte também, então, assim, quando a pessoa for procurar fazer uma viagem dessa, tem que procurar aproveitar o máximo de tudo. E é outra coisa que eu acho que é muito bacana de fazer para quem gosta, entendeu? Aí a agência vai, né, correr atrás dos tickets também, do ingresso pro show, pro jogo, né, ou para um show eventualmente que tenha. E esse ano depois de não sei quantos anos, eles vão inaugurar um estádio de beisebol aqui em Orlando e um time de beisebol vai entrar para a Liga Nacional, Liga Americana de Beisebol, né? Uma coisa que tinha muito tempo que não acontecia. É uma coisa que vai aumentar o turismo aqui também. Cassino que está inaugurando aqui. Um parque novo, que né? está inaugurando, um Parque novo que está inaugurando. Então, assim, tem aqui em Orlando, eu não moro em Orlando, eu moro 2 horas de Orlando, mas em Orlando está sempre colocando novidade nos parques, nas atrações, e não só nos parques, nas coisas em volta todas, né? Mas esse ano é um ano especificamente, assim, abundante de novidades, entendeu? Então, assim, vai ter muita coisa nova e muita coisa legal para fazer. Mas deixa o Breno responder minha pergunta, por favor. A resposta da sua pergunta, Humberto, já vai complementando o que o Vitor falou ali, que é justamente a gente proporcionar a experiência que a pessoa quer viver. Então, ele deu o exemplo ali do jogo de basquete, se a pessoa quiser assistir. Eu quero ir em tal parque por essa atração. A gente vai organizar aquilo ali e, principalmente, para evitar perrengue, né? É um país diferente, nem todo mundo está acostumado, tem gente que está indo pela primeira vez, ou às vezes não é a primeira, mas também não está tão habituado, e a gente ajuda em toda essa organização, né? A gente que eu falo, agências, né, de uma forma geral. Então, pode ser que aconteça de um voo de alguma pessoa ser cancelado por algum motivo, por clima, por um problema de aeronave, e a agência ajuda muito nesses casos. Né? Então, já teve vezes aí que voo foi cancelado e ficou aquela fila interminável no aeroporto, aquele monte de gente tentando remarcar, e a gente conseguiu realocar o cliente ali antes dele enfrentar aquela fila. Né? Então, fazer com a agência que está acostumada, que consegue proporcionar isso tudo, traz muito benefício no âmbito geral da sua viagem.
E se quiser fazer uma viagem que está assim, fora da lógica? Por exemplo, queremos ir na San Diego Comic Con. Se você entrar assim, pacote, não existe uma coisa... É muito fácil, você vai achar muita coisa. Eu quero conhecer Las Vegas, Isso. ou Paris, ou o que quer que seja, fazer um safari. O convencional. né? O convencional, eu quero que bom, é o que é mais procurado, provavelmente vai ter mais propaganda. Mas se eu quiser fazer uma viagem assim que não é muito comum, a gente chegar na agência lá, bater na porta lá do Igor lá, assim, eu queria conhecer a San Diego Comic Con. Vocês fazem essa... Fazemos, e esse é o principal ponto, porque aquilo que é corriqueiro, aquilo que é fácil, eu quero ir para Miami, eu quero ir para Orlando, a pessoa acessa ali o www.com ali e faz a compra, é muito tranquilo, né? E aí é que justamente entra o papel da agência nesses destinos que não são corriqueiros, não são de dia a dia. Porque a gente tem os mecanismos de encontrar não só o voo daqui para os Estados Unidos, os voos internos, onde a gente vai buscar o ticket, qual o tipo de transfer que a gente vai proporcionar, vai te pegar no hotel, vai te levar para o evento. Então a gente tem toda essa rede, né, operacional para esse tipo de trabalho, para esse tipo de serviço. Então, assim, quero ir conhecer a Aurora Boreal. Vamos lá que nós vamos fazer. Quero ir para Las Vegas. Vamos lá que a gente vai conseguir fazer. Você citou duas coisas. Só pontuando, né? Só para dar um exemplo, né? Não é só isso, você consegue também condições legais, né? Porque a gente tá indo para o SeaWorld e fala, quero ir para o SeaWorld e quero ir para Tampa, que são onde é que estão as grandes montanhas russas, né? Muito destaque. Aí a gente tava programado. Adrenalina. A gente já tava assim, nós vamos para lá, tal, aí tem a nossa verba de comida. Aí ele comprou o ingresso, quando eu fui ver o ingresso, eu falei, plano de alimentação? Como assim? Né? Você conseguiu lá numa condição de compra que a gente ganhou, né? Então a gente não pagou nada mais por isso, a gente ganhou o plano de alimentação. Então, assim, a gente economiza lá por pessoa ali, se a gente for colocar os valores, né? Mais de $100, né? Fácil. Ô, Paulo, isso aí é muito importante que o Breno concorda comigo. Alguns parques, não todos, tá? Isso tem que ser planejado, tem que ser pensado e aí entra a agência. Esses pacotes de comida, esses combos, eles valem muito a pena nos parques do SeaWorld, do Parque de Tampa lá, né, o Busch Gardens, alguns outros também. Porque, igual você falou, quando você vai pegando as refeições separadas, a refeição dentro do parque é mais cara do que fora, então você acaba gastando mais dinheiro. E essa refeição, a cada 1 hora, você pode ir em qualquer dos restaurantes lá que estão filiados no combo dentro do parque e você pode pegar uma refeição, entendeu? Aí, então assim, isso você salva uma grana boa, um negócio que vale muito a pena. Eu descobri quando eu mudei pra cá que eu fui olhar esse negócio. Aí quando eu ia, são 3, né? Todos comem muito pouco. Eu sou o menorzinho deles. Não, pior Aí que você ele já é o viu. menor. Ele é o menor dos filhos. Os filhos dele é tudo maior que ele. É o dobro. O meu mais velho tem 2,8 m de altura. O outro tem 85 e eu tenho 1,76. Eu sou o menor. E tudo assim, ó. Tudo grande. Tudo grande. Tudo em todos os aspectos. Mas sabe o que a gente fazia? No nosso tempo, a gente comprava 2 passos de alimentação. A cada hora a gente, né, a cada hora pode passar, não necessariamente que a gente fosse. Mas a gente, quando queria comer, ia lá, pegava 2, dividia para nós 3, tava fome de novo, dividia, ou um dos. Entendeu? E aí você não consegue usar o tempo inteiro. Nós tentamos. Né? Mas... E assim, né, Vitor? Pra quem nunca foi, dá fome, né, cara? Porque anda 14, Nossa. 15, 16 quilômetros por dia, cara, é uma Você anda maratona que percorre lá, dentro de é uma parque. atividade boa. Isso é uma coisa importante falar pro nerd. Você que é um nerd sedentário. Quem tem. Quem Tá em tem- forma de barril, tipo eu. Os parques têm umas facilidades, né? Você pode pegar lá, você pode alugar cadeira de roda, motorizada ou sem motor e tudo, para quem tem dificuldade de locomoção. Exato. Eu aconselho as pessoas a fazer atividade física, né? Que eu gosto e eu acho que é importante para a saúde e tudo. E ele é educador Mas físico. não se deixe abater por isso. Se você tem um problema de locomoção, se é uma pessoa mais velha, se o sonho da sua avó é conhecer o Mickey, aí você não vai levar porque ela tá velhinha. Não, lá você pega a cadeira, coloca, não é, Breno? Isso Pode aí. fazer tudo. O parque tem estrutura toda para atender todo mundo. Inclusive nos brinquedos, nos brinquedos, né? Eu vi falar inglês aqui, mas você pode ter uma fila separada, tal. Quando chegar lá, se a pessoa da cadeira de rodas não quiser ir, tem um local que ela entra, o pessoal vai, aí ela passa para outro local onde é a saída e sai todo mundo. Então, eles prezam por isso, sabe? A experiência da família, do grupo junto ali.
Então é. E é muito bem comum bacana. você ver a gangue dos velhinhos das motorizados lá, as velhinhas lá. É verdade. Deixa eu só até dar mais uma dica, trazendo esse contexto de família, que falou, da minha avó, que quer conhecer, mas eu vou trazer um pouco do contexto aqui, uma dica para quem está indo com criança, e foi até o meu caso. Por exemplo, eu tinha o meu pititinho lá que estava com 6 anos, e uma outra de colo de 1 ano, que não ia em atração praticamente nenhuma, né? Uhum. Então, quando a gente chegava na fila das atrações, o meu filho de 6 anos ia comigo, depois a minha esposa podia acessar aquela atração sem enfrentar a fila, porque a gente já tinha enfrentado, e aí ele ia com ela de novo. Então, ou seja, a criança petitinha beneficia e vai 2 vezes sem enfrentar a fila. Por isso que ele cansou e dormiu. Então, assim, pra quem tá indo com criança, é uma dica legal. Ele foi no aniversário dele, foi né? No aniversário dele. O que ele falou com você esse ano? Então, cara, a gente programou durante um tempo essa viagem pra Disney, que é o sonho dele, mas é o sonho do papai e da mamãe também, né? E foi fantástico, assim, a experiência, né? O dia do aniversário dele, a gente tava lá no Magic Kingdom, teve o show de fogos, né? O olhinho dele brilhava, a gente comprou um bolo lá, cantou os parabéns. E aí, quando o aniversário dele é em julho, esses dias pra trás, e ele aí, papai, nós já estamos indo pra Disney no meu aniversário desse ano, tá tudo comprado? Subiu a régua. Eu falei, não, Ficou bem o menino, né, Mauro? Falei, segura a onda, deixa o papai respirar um pouquinho. Você leva ele no Parque Guanabara e fala assim, meu filho, agora é Guanabara. Contrato o Disney, o Mickey, né? Vamos levar o Mickey. Leva o Mickey na carreta furacão. Pra ele baixar. Você vai traumatizar o menino. É pra ele baixar a régua. Cara, mas fantástico. O menino ficar cascudo. Mas uma coisa que é interessante, eu acho que a gente comentar também é o seguinte. Quando eu era criança, ir pra Disney era coisa de rico. Tudo bem que isso tem várias décadas. Eu e Humberto, a gente é de uma geração mais antiga, né? Quase a minha geração foi assim também. Não. A geração minha... Vai dormir, Paulo. Para de interromper e falar bobagem. Nascer 2000, conversa fiada aí. Deixa eu explicar pro Breno uma coisa. Existem coisas canônicas no Exos. São coisas canônicas. Uma é o Vitor falar de Conan, que já aconteceu, né? E a outra é o bullying comigo. Então são coisas canônicas. O cara nasceu 2000 e fica tirando onda aí que mas entende a coisa. Dormir. Mas a geração minha e da minha esposa, inclusive eu e minha esposa, a gente foi pra Disney Tua esposa era meio papa anjo, né, velho? Tem que falar isso. Né? Eu gosto muito dela, é uma pessoa que eu admiro muito, mas ela pegou você pra criar. E quem olha acha que eu sou mais velho que ela. Mas o negócio é o seguinte. outra história, né? Mas o negócio é o seguinte, a gente foi daquelas crianças que todos os amiguinhos foram e a gente não foi, né? Então a gente, quando casou, a gente fez a lua de mel lá. A gente foi como lua de mel. Conseguimos bottom, né? Isso é legal. Isso é legal, né, Breno? Velado. Que você pode pegar os bottoms, né? E tem coisas diferentes. E aí né? tem bottom da primeira visita, bottom de aniversário, e tem tanto. Aí a criança sai, a criança, que eu incluo nós, né? Sai cheio de bottom ali. Mas todo mundo que vai pra Disney é criança, só que tem umas crianças que vão mais tarde. É isso aí. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que era uma coisa muito cara, fora da realidade. A primeira vez que eu fui à Disney, a passeio, né? Eu morava em Belo Horizonte ainda. Um amigo meu, que era aluno de personal meu, que ele falou, seu Vitor, a gente conversando, né, e tal, caiu nesse assunto. E os pais dele são brasileiros, ele tem dupla cidadania, mas ele nasceu quando o pai dele estava fazendo um doutorado aqui nos Estados Unidos. Então ele, a esposa e os filhos viajam, vêm para cá todo ano, Renato, meu amigo, a Gláucia, eles vêm para cá todo ano, e eles passam férias aqui, aproveita, faz compra, não sei o que, e volta. Todo ano eles vêm para cá. Eles têm 2 crianças, né? Aí ele foi e falou, seu Vitor, não é tão caro. Tira seu passaporte, tira seu visto, e aí você vai e começa a olhar as coisas. E realmente, não tô falando que é baratinho não, tá, gente? Mas hoje em dia, não põe na sua cabeça, não, viajar pra Disney é fora da realidade, é muito caro, eu não posso fazer isso. Hoje em dia não é. E uma vantagem que a gente tem no Brasil é parcelar a viagem, parcelar as coisas. Aqui nos Estados Unidos, cartão não parcela, você tem que comprar as coisas, você passa à vista, de uma vez só. Então, apesar das coisas serem mais acessíveis aqui, a gente não tem essa opção de parcelamento. Mas então, o que acontece? Hoje em dia não é uma coisa de rico, de milionário mais, entendeu? Se você tem esse sonho e você quer fazer, procura o Breno aí e tal, organiza a viagem, tudo, que não é nada assim de outro mundo de ser feito, não, entendeu? Inclusive, então, assim, o Breno tem uma coisa que eu ouvi, você falou comigo, que é um diferencial que você contou pra gente aí, Isso coisa, acho que só você tá fazendo isso aí. Eu ia falar sobre isso agora. Disney, né, Orlando e pra fora no passado, como o Vitor falou aí, era
inatingível, pelo menos de onde eu venho, né? Então, assim, o Paulo disse que teve amigos que foram pra Disney. Onde eu morava, eles nem sabiam que era Disney. É Você isso que eu ia comentar agora. No... O Paulo teve amigos que foram pra Disney, ele ficou pra trás. A minha rede de onde eu venho, ninguém foi pra Disney, cara. Não existia isso. Isso não tinha mesmo, né? Eu também não. Então, assim, mas hoje já é muito possível com esse planejamento. Então, tem essa questão do parcelamento que o Vitor comentou, que eu acho que ajuda muito. E tudo passa por um planejamento, né? É uma viagem que não é das mais baratinhas, mas é possível a gente conseguir fazer. E agora a gente tem um produto muito legal, que é um planejamento mais dilatado ainda, que é o consórcio de serviço, onde a pessoa... É como se fosse um consórcio de carro. A pessoa vem, a gente faz um planejamento, esboça ali quanto vai custar a viagem daquela pessoa, daquela família, daquele casal que seja, e a gente faz um plano ali em até 48 pagamentos, até 50 pagamentos. Então... Aí você faz, é um consórcio que aí vai chegar uma verba e você escolhe a viagem ou ele já é personalizado para sua viagem? Ele escolhe a viagem. Mas a gente foca muito nesses destinos internacionais e a gente está muito forte na Disney porque justamente pelo valor agregado que a viagem tem. Mas a pessoa pode fazer qualquer viagem. Então ela planeja ali em 50 vezes, a gente faz um plano para ela mais ou menos de quanto vai ficar, porque a gente só consegue fazer uma compra de agora para um ano para frente. Então, para 4 anos é uma previsão. Mas a gente aquelas contas que você já tem histórico. Exato, exato. E aí a gente consegue proporcionar para uma pessoa um planejamento muito legal para quem tem o sonho de fazer aquilo. Isso é legal. Então é muito possível, inclusive, cara. Com verba para gastar lá, né? E aí a gente consegue colocar essa verba de gastos lá dentro do consórcio de serviço. Então, poxa, fica um planejamento bem suave para a pessoa. Isso é interessante. E é consórcio, né? Consórcio pode ser sorteado amanhã, né? Pode. Se eu morasse ele ia me ver todo mês. Isso é interessante, porque uma coisa que diferencia uma viagem para a Disney de outras viagens é porque você vai para uma cidade onde as pessoas fazem compra. Você vai na Disney, vai gastar dinheiro com a comida no parque ou até mesmo fora. Você vai gastar Você vai sair do brinquedo, vai sair numa loja do brinquedo, e vai comprar o negócio. Você gosta daquilo, você quer a fã, você quer uma lembrança, você vai ter desde foto até camisa, então, você vai fazer mais compra. Você vai fazer mais compra do que o normal. Se você for para Nova York, você vai fazer compra, mas você não vai fazer tanta compra igual você vai fazer, igual você tem chance, pelo menos, de fazer na Disney. Então isso é legal. Então você faz um planejamento nesse consórcio, considerando viagem, hospedagem, alimentação e o dinheirinho para gastar lá sem a sua esposa arrancar seu corpo. Tirar seu cartão e falar assim, você só tem a mesada. Aí você pode chegar lá no parque de Star Wars e fazer assim. Toma o dinheiro. Então assim, cara... Quem tá vendo a gente pelo YouTube, tá vendo a gente fazer aquele meme do cara jogando dinheiro pela mão, assim. Então assim, hoje ficou muito possível planejar. Isso é legal. Então assim, se tem o sonho, vamos planejar que dá pra fazer, cara. Porque olha só, a minha esposa, ela falou comigo ontem. Foi ontem no carro. Ela chegou e falou assim, você já fez a lista do que você quer comprar? O parque inteiro está lá. Aí eu pensei assim. Não posso. Eu pensei, não cabe numa lista. Não cabe numa lista. E segundo, que é o seguinte, você sempre chega lá e vai sempre encontrar coisas que você não esperava encontrar. Por exemplo, eu não planejo comprar um bonequinho do Mickey. Não passa pela minha cabeça fazer isso. Aí você chega lá... se o Mickey tiver vestido de Darth Vader? Aí você acha eu tenho um vestido de Luke Skywalker. Aí se você chega lá e encontra um Mickey bacana, legal, de Darth Vader, numa cena, você que boneco legal que só tem aqui. Você compra. A gente, inclusive, descobriu lá, você tem um local no parque, eu acho que é no Magic, que tem alguns action figures, algumas do Mickey, e tem um do Mickey do Fantasia, que a minha esposa falou, esse eu vou levar. Mas aí o que acontece? Aí eu cheguei e falei assim, eu não fiz isso, porque quando eu fui da outra vez, eu não tinha nada em mente, foi só uma ida ao parque, foi rápido, foi um dia só. Eu vi um monte de coisa que eu achei interessante, você fica meio perdido, completamente perdido. É igual criança hiperativa que chega na loja de brinquedo fantástico. Então, eu falei com ela, tem 2 coisas que eu quero comprar, e as 2 são no Galaxy Edge. É o sabre de luz e um droid que você monta. Aí ela falou assim, pra que você quer outro sabre de luz? Eu só falei de 2, uma ela já me toliu. Já cortou seu barato. Já cortou meu barato. Eu quase chorei. Viu aí, eu quase chorei. Tá vendo? E o Humberto, ele tem uma coisa, que ele é músico também, né? E as guitarras deles, ele multiplica. Chega umas guitarras... da filhote. Da filhote. A Ali chega assim, uai, mas eu não tinha visto essa guitarra, não. Tá sempre ali. Ela
Tá sempre ali. Elas aparecem do nada. Aí então um colega meu falou assim, você vai para os Estados Unidos, cara, aproveita agora, porque vai ter o tarifaço, não sei o quê, vai estar tua reflexo, compra uma guitarra. Eu falei, cara, na hora que eu fui falar que eu ia comprar um sabre de luz, ela falou que eu tenho 2, a guitarra lascou. Não teve a menor chance de eu comprar. Quantas guitarras você tem? Não te interessa, não. Esse número não pode ser dito em público, porque isso vai chegar ao ouvido da minha Ele tem esposa. na casa dele, o porta-mala do carro dele abre e é uma dimensão paralela, assim, aí tem uma coleção de guitarra lá pra ele mostrar pros amigos. Tem um universo de bolsa ali, né? Se ninguém pode roubar o carro desse, só o que tem de guitarra vale mais que o carro dele. Olha só, aí eles vão começar a roubar meu carro na rua. Tá doido, é uma buchela do gato Félix. Mas, o Breno, uma coisa que eu queria, que eu acho que é legal a gente falar, até porque ter uma agência, né? Quais são os erros comuns, assim, é pro nerd, assim, ficar esperto? Olha, isso aqui você tem que ficar esperto por causa disso. Quais, assim, os mais comuns? Deixa eu pular na frente e falar assim, o que acontece? Às vezes você faz uma reserva num hotel, alguma coisa, e a reserva é perdida. Quando você tem uma agência, o cara resolve isso pra você. Você não precisa de se estressar, você não precisa de ficar nervoso com a sua viagem, entendeu? Se atrasa o seu voo, alguma coisa, ele rearranja o resto todo pra você, entendeu? Cara, isso tudo já aconteceu com tipo, um parente eu tô falando meu. de experiência que eu tive. Isso tudo já Entendeu? aconteceu com um parente Isso é meu. o básico. Sem contar dica, valor e tudo. Mas pode ir lá, Breno. Não, é basicamente isso aí, mas eu vou trazer exemplos aqui, né? A gente teve um casal recente agora que eles foram fazer aquele trem panorâmico lá da Suíça. Então, aquele trem ele sai do interior da Itália. Então, no meio do caminho que eles estavam indo para esse interior da Itália para pegar o outro trem dos Alpes suíços, o trem quebrou. E aí eles iam demorar para chegar no hotel, e se o hotel, se você não chegar em determinado horário, ele dá no show, sua reserva é cancelada. E aí a agência entra com tudo isso, a gente entra em contato com o hotel, avisa a hora que vai chegar, se o voo foi cancelado, se o voo foi alterado. Então todo esse acompanhamento que talvez você tá lá no meio do nada, às vezes o celular não tá pegando, ou você não fala o idioma, você vai ter uma dificuldade muito grande em resolver, né? Exemplo também agora trazendo para o universo lá de Orlando, que é o nosso bate-papo aqui. Você vai comprar o ingresso, você tem que saber ali a programação, os dias certos que você vai comprar. Falando de Disney, você compra o ingresso, você tem que colocar o dia inicial que você vai começar a sua visitação e depois disso você tem uma validade para usar o seu ingresso. Então tem que ficar atento a isso. Você tem que ir lá no Disney Springs, o Vitor depois vai falar isso aí para a gente também um pouquinho, para pegar ali o seu acesso, o seu ingresso. Então, são todos detalhes que a agência vai te monitorando e te cercando para você não passar o tal do perrengue, né? E muitas vezes o perrengue ele não é só um perrengue propriamente. Ele te faz te perder o dia, te perder dinheiro, te perder experiência. Uma viagem que podia ser legal vira um tormento. Vira um trauma. Né? Uma coisa que você falou muito quando a gente tava... por exemplo, que tem a hospedagem, uma coisa é hotel. Agora a gente tem muita gente, principalmente com grupos maiores, procura casa, né? E aí você tava falando muito sobre isso, aquela questão do que existe algumas taxas que ficam meio escondidas, né? De resort, né? Ficam. Principalmente a hotelaria, grande parte da hotelaria de Orlando tem esses detalhes. Que você vai fazer uma pesquisa ali na internet, se você for fazer sozinho, você faz, nossa, achei um hotel baratinho aqui, que top. Chega lá, você vai pagar $500 por dia de taxa de resort, né, de impostos. Então, alguns hotéis têm, outros não têm, e a agência consegue te falar, né, te informar sobre isso também. E às vezes você só vê aquele preço no site da internet, acha que tá bonitão, depois chega lá. Cara, eu viajei pro Salar de Uyuni. Na época da chuva. Maravilhoso o negócio. E aí a gente foi e contratou uma agência que a gente estava vindo de São Pedro da Atacama. Estava vindo de outro país para lá, né? E aí, chegando lá, tava com... Não vou entrar em grandes detalhes. É um lugar gigantesco, com milhares de quilômetros quadrados, um salar plano, que quando chove fica com 10 centímetros de água e vira um espelho do céu. O lugar é maravilhoso. Aí todo mundo andando nos carros lá, com as agências, e andando a 5 km por hora. Todo mundo andando 5 km por hora. Aí, de repente, passa um carro, o mesmo carro, mesmo tipo de carro, andando a 60. Aí o cara falou, você sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é um cara que não comprou a viagem pela agência. Ele comprou por ele mesmo. E o que ele está fazendo? Ele está andando num lugar que tem uma concentração salina violenta e jogando sal no motor. Coincidentemente, a minha esposa, um tempo depois, vendo, porque a viagem é tão fantástica que você fica fissurado nela, ela olhou blog de pessoas que têm blog de viagem, ou seja, não são turistas de primeira viagem, que fizeram esse passeio sem agência, jogou sal para dentro do carro, queimou o alternador do carro, o carro rodou com a bateria até onde foi, parou no meio do salar e virou à noite.
no lugar. Gelado, no escuro, e tem lugar lá que... E teve aí uns você outros... aparece no Perrengue Chique, lá no Instagram, no Perrengue Chique. E tem outros que foram para um lugar no Salara onde que, se carro chegar lá, o chão pode abrir, o cara afundar e morrer e nunca, nem vai ser resgatado. E teve gente que ficou preso nesses lugares. Aí, por quê? Faz a viagem e fala assim, não, eu consigo, aluga um carro, compra uma passagem, tudo, tá, não sei o quê. Cara, mas não é assim. Tem coisa, você vai para Orlando, é uma cidade, eu falo inglês e tal, mas você chega lá e você tá não tá sobrando grana, o dólar tá alto, você tá fazendo uma viagem que você planejou uma coisa, chega lá tem uma taxa que você não tá esperando de $500, você vai perder alguma coisa, né? Exatamente. Alguma coisa da sua experiência fica para trás. Fica né? para trás. Fora passar raiva. O passar raiva que aí estraga o clima da coisa, né? E a agência também ajuda você não cair nos golpes também, né? Cara, e tem muito golpe. Tem. Né? Você vê, o cara que aluga... Felizmente tem. Tanto na internet quanto aqui também, pessoalmente. Também. Não, tem o golpe aí dos próprios outlet, né? Que você tem lá umas banquinhas dos caras vendendo ingresso barato, né? Ingresso, perfume. Perfume. Né? O pessoal acha que não vai ter nada falsificado, né? Tem. Cai nos negócios que o cara te cobra mais caro também por alguma coisa. Né? Aí a agência salva isso, né? Fala de novo o nome da sua agência. We Go Viagens. Onde é que a gente acha... Hora do Jabá. Hora do Jabá. Muito bem. A gente tem que fazer uma vinheta do Jabá. Faz a vinheta do Jabá. Qual o texto, o roteiro? Faz o William Bonner. Eu não sei imitar ninguém. Então faz o... Não, você sabe. Não sei imitar os outros, não. Faz aí. Com voz de quem? A voz do Batman. Isso. Do Batman que o Vitor gosta. Momento Jabá. I'm Batman. Tá andando muito com o Paulo. Então, gente, o nome da nossa agência é We Go Viagens, WEEGO. Então a gente está no Instagram, tem as nossas avaliações no Google lá também para quem quer conhecer um pouquinho mais. As nossas redes sociais também estão repletas ali de informações de clientes que já viajaram com a gente, depoimentos e, claro, conteúdos do dia a dia que a gente vem trazendo, né, para a informação das pessoas e para ver o desejo, né, de cada uma, para aquela oportunidade que quer fazer, aquela experiência que quer viver. Então, quem quiser procurar a gente está à disposição aí para ajudar na programação das viagens, seja no à vista, no parcelado, no consórcio. Lá a gente consegue ajudar todo mundo de uma forma especial. Essa ideia do consórcio eu achei muito boa. Vamos fazer um consórcio. Para onde você quer ir agora? Eu quero ir para todas Comic Cons. O Vitor pode fazer consórcio para vir para o Brasil agora, Vitor. Verdade, eu tenho que fazer um desses. Mas vocês podem entrar em contato com o Breno lá. Vocês falam que vocês viram pelo Exos. Vocês não vão ter desconto nenhum, mas vocês vão ter um tratamento melhor, especial. Nem falei se é melhor. Todo mundo tem o mesmo tratamento. É só pra poder... Você vai ganhar um abraço do Paulo. E não, vai dançar os treinos. Você vai poder encontrar com o Vitor lá em Orlando. Eles vai vai fazer o tour nas Comic Book lá. Nas Comic Store. Comic Store. Mas legal, né? Mais alguma coisa que você queria dar um pontuamento nerd que não pode perder? Pontuar, por exemplo, algumas atrações. Olha, nesse aqui. De uma forma bem assim... Olha, vá lá! A gente falou de Spring do Disney Spring. Disney Spring, né? Eu acho que o Disney Spring, cara, é uma experiência ali que se você começa a sua imersão de Disney ali. Porque ele não é propriamente um parque, mas ele já traz uma percepção bem legal, né, Vitor? Então, assim, você vai ali para... As lojas são muito bacanas. Tem oportunidade de comprar muita coisa interessante, lembrança e de... né, até de coisa também pro dia a dia, de roupa, tênis e tudo. Tem um passeio de balão lá, quem quiser aventurar, é bem bacana também. Os shoppings dos parques são uma atração à parte. Eu acho que vale muito a pena separar tempo na sua viagem para você poder, mesmo que você não vá comprar, mas para você poder ver o Disney Springs, o da Universal lá, que é o City Walk da Universal. Tem um que é um pier, não é? Que parece com Veneza. Não tem? Tem um lá na Disney tem, do Spring, do da Disney lá tem um local lá que todos esses, normalmente igual os parques, os shoppings eles também estão em volta de um lago, né? Então acaba que você tem os pierzinhos ali
para poder barco parar e tudo. Tem uma parte lá que é tudo de pedra, tem umas pontezinhas por cima dos canais. Não sei se é isso que você tá falando no Disney Springs. Eu costumo sempre recomendar ao pessoal, vai no Disney Springs antes dos parques, primeiro porque ali você faz o acesso do ingresso também, né? Mas que começa a imersão ali, cara. Ali você começa a viver o universo, vai vendo as coisas e depois os parques são atrações à parte, né? Mas assim, como dica final, cara, a agência ajuda muito nessa questão do planejamento, da programação, tudo que a gente já falou aqui nesse nosso bate-papo. Mas tudo passa pela experiência que você quer viver, né? De que cada um quer viver. Então, é estudar mesmo que cada parque oferece, aquilo que quer, porque muito provavelmente a gente não consegue fazer tudo, né? Num dia de parque só. Então, é estudar um pouquinho daquilo. Eu quero essa experiência, eu quero viver isso, eu quero isso como memória. E aí a gente entra ajudando. Então, a dica é estudar um pouquinho daquilo que quer lá. Ou então passar para vocês o que ele quer, né? Exato. O estudar que eu digo, eu falo assim, olha, eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero isso como memória. Aí depois é com a gente. Aí a gente vem forte. Joia. Quero fazer um mês viajando pelas Comic Con. Ou então eu quero ir na NAMM, a maior feira de instrumentos musicais do mundo, que fica em Ana-Raiz, Trovão. Tem um grupo de músicos lá que... Com ou sem cartão de crédito? Sem. Que lá não vende nada, é só feira. É só mostrar. Mas depois você sai e se lasca e compra tudo. Esse grupo, ele era NAMM 2023, ele virou 2024, já virou 25, vai virar 26. Bora. Porque a galera assim, vamos, mas todo mundo fica assim naquele, vamos. Tá faltando a agência. Só botar o Breno no grupo lá e desenrolar. E viagem, planejamento é assim, saiu o planejamento, vamos sair a parcela, aí vai embora. Aí vai. Faz todo mundo consórcio, pronto. Acabou. Pronto. Não, e assim, só para complementar, tem muito mais. Além de fazer compra, eu tenho um amigo que ele vem para cá todo ano e, segundo ele, o que ele compra de roupa, tênis, material escolar dos filhos dele compensa a viagem dele, mesmo gastando com parque, passagem e tudo. Mas né, não sei se é verdade ou não, mas a ideia dele é essa. Mas quando você vem para cá, por exemplo, tem o Icon Park. O Icon Park tem a maior roda gigante aqui de Orlando, tem uma vista muito bonita lá de cima. Para você ir nesse local é grátis. Você vai pagar se você for nas atrações. Tem o Museu de Cera da Madame Tussauds, tem um aquário gigantesco, muito bonito, e aí tem essa roda gigante, tem um monte de brinquedo lá de fora, que é um dia que você pode sair do roteiro de parque, não andar tanto, descansar. Tem um parque que é o Discovery Cove, que é um parque que é ótimo para você ter um dia de descanso. Lá tem praia artificial, tem rio lento aquecido, todas as refeições estão incluídas no que você pagou. Então tem café da manhã, almoço, snack o dia inteiro, só bebida alcoólica que não está incluído. Mas refrigerante, suco, água, tudo incluído, equipamento de mergulho, né, para você poder fazer os mergulhos lá. É um dia, quando eu vou para lá e vou para esse parque para descansar. Que lá é tipo um resort para você poder ficar descansando, né? E tem coisa também para criança fazer quando você vai lá. Então, assim, Orlando tem de tudo, não é só... E outra coisa é o seguinte, tem muita gente que fala assim, eu não gosto de parque, eu não gosto disso. Todas as pessoas que vieram aqui, da minha família, amigos, que vieram aqui, foram no parque, obrigado, no final falam assim, a experiência é muito legal. Eu até voltaria, é muito bonito, é organizado, então cada um encanta de um jeito, entendeu? Eu não gosto de montanha-russa. Mas quando você entra ali dentro, o negócio é feito, principalmente da Disney, né? É feito de uma maneira para você ficar encantado, para você poder sair, você ter uma experiência boa. Então, assim, você não precisa necessariamente gostar de adrenalina, de aventura, né? Para você poder se divertir nos parques e nem entender nada, né? Por exemplo, então, o marido é nerd, a mulher não é, né? Aí ela vai para lá, tal, chega lá dentro, eu tenho certeza que, sei lá, 90% das pessoas vão gostar daquilo, da experiência. Né, de vir para o parque, tudo, de vir para Orlando e passear aqui. Legal. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Você que está ouvindo agora, a gente vai fazer essa viagem dia 18, voltamos 18 de abril e voltamos no dia 1º, né? Então, assim, vai no nosso Instagram lá, acompanha ali os nossos stories, né? Para você poder ver. E se você quer ir na viagem, quer fazer uma viagem dessa ou até outro destino, cara, nós temos aqui o Breno. O contato dele está aqui na descrição, né, do episódio. Então você pode acessar direto com ele, fala que é do Xbox, talvez
você ter uma coisa bacana ali, diferencial ali de quem não ouve a gente. Né? Sei lá do que. Né? Se vira, Breno, se vira. Se vira. É isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Pô, galera, um abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje.